Olá, queridos, tudo bem? Muito bom estar com vocês aqui novamente para a gente começar mais um estudo da Palavra de Deus. Nós estamos iniciando hoje, então, a leitura de um novo livro, né? Vamos investir um tempo na leitura de um novo livro. E para escolher esse livro essa semana, eu acabei buscando muita orientação de Deus para que Ele nos abençoasse aí, né? Com a direção do que a gente poderia agora nos dedicar, e a orientação que eu recebi foi para que a gente pudesse estudar um pouquinho sobre o livro de Efésios. O livro de Efésios, né, a carta de Paulo aos Efésios, né, é uma carta muito preciosa, é uma carta que na minha caminhada teve grande influência, tem grande influência até hoje, e o objetivo então com isso é que a gente possa aprender um pouquinho o que essa carta tem para nos dizer, tanto a nível de bênçãos espirituais, físicas, quanto também de práticas nossas, né, como igreja, como corpo de Cristo, como unidade em Cristo, para que a gente avance, para que a gente se torne cada vez mais parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo e possa glorificar o nome do nosso Pai com isso. Amém? Espero que vocês gostem. Vamos iniciar esse momento então orando, pedindo a orientação de Deus para esse estudo, para esse primeiro encontro aqui, para que o Espírito Santo possa tanto nos direcionar agora e abrir os nossos corações para aquilo que Ele tem a nos falar, né? Senhor, muito obrigado por mais uma vez o Senhor permitir estudarmos a Sua palavra. Muito obrigado porque o Senhor nos orienta, o Senhor nos capacita, o Senhor faz com que essas verdades penetrem no nosso coração e também transforma tudo isso em ações para que possamos glorificar o Teu nome. E nós estamos aqui para pedir mais disso, Papai, mais da Sua presença, mais do Seu Espírito, mais da Sua sabedoria, da Sua revelação e também mais da Sua capacitação para que a gente possa transformar tudo isso em ações práticas em favor do Senhor, em favor do nosso próximo, para que o Teu nome seja engrandecido, que pessoas possam sentir nas nossas atitudes a presença do Seu Santo Espírito, o desejo de parecer com Cristo e de posse dessa verdade, desse amor também possam se entregar ao Senhor, de modo que o Teu povo cresça, que o Teu reino cada vez mais seja estabelecido, que a Sua volta também se abrevie por isso, para que nós possamos então tomar posse de tudo que o Senhor já nos prometeu. Nós entregamos esse estudo, entregamos esse dia nas Tuas mãos, pedindo esta orientação, a Tua presença e também que o nosso coração se coloque em desejo de adoração, porque é uma outra forma que nós temos de adorar o Senhor, é conhecer, é estar com o Senhor, é se relacionar, e nesses momentos ao qual estudamos a Sua palavra, temos essa oportunidade de afinar o nosso compromisso, a nossa comunhão e o nosso relacionamento com o Senhor. Então que seja tudo isso agora para a glória do Teu santo nome, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, gente, o livro de Efésios começa, e nós vamos se ater hoje só a esses dois primeiros versículos, falando assim. Então, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso, a vocês graça e paz da parte de Deus, Pai, de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, esse livro começa, essa carta começa falando, né, daquele que é o escritor da carta, Paulo, que nós já temos aí falado bastante da história de Paulo. Quando fizemos o nosso estudo de Atos dos Apóstolos, né, pudemos ali observar o ministério, grande parte do ministério dele aqui, né, como servo de Jesus Cristo, como alguém que era perseguidor e passa a ser então alguém que proclama o Evangelho, e ele aqui se identifica, né, com essa condição de apóstolo de Cristo Jesus. É importante a gente entender isso. A palavra apóstolo, como tradução, é mensageiro, né? E até tem essa discussão, né? Se os apóstolos eram só os 12, se tem mais apóstolos, né? E inclusive a gente vai ver aqui na carta aos Efésios também que tem uns que são chamados para serem apóstolos. E como que a gente pode entender isso? Pelo menos na visão hoje que eu defendo e na fé que eu proclamo aqui através desse entendimento. Na verdade, apesar da gente ter a palavra apóstolo, então, dizer ser uma palavra de mensageiro,
nós precisamos ter em mente que existiram pessoas que foram chamadas por Deus para que a fé cristã, os fundamentos, os rudimentos da fé cristã fossem divulgadas. Então Deus ele escolhe 12 pessoas no primeiro momento, trabalha diretamente no ensino, né, na doutrina dessas 12 pessoas, os 12 apóstolos iniciais, e ao estabelecê-los, então, Deus confere a eles, por meio desse ensinamento de Cristo, dessa convivência e dessa presença de Cristo, essa condição de um apostolado que vai ser aquele apostolado de base, de fundamentos, né? Então, para isso eu entendo que são os 12 iniciais, que na verdade não são os 12, mas Judas, então, ele deixa de ser ao momento que traz Jesus e morre, então se mata, né, morrendo enforcado. Eles escolhem, como nós vimos no livro de Atos, um outro apóstolo chamado Matias, que era alguém que também viveu com Cristo, era um discípulo de Cristo, né, então tinha esse entendimento, mas aprove a Deus que escolhesse a Paulo. Paulo, ele não é alguém que foi escolhido a mãos humanas, por exemplo, como foi Matias. Os outros 11 tinham sido escolhidos pelo próprio Cristo, então também foram escolhidos por Deus e pela vontade de Deus. O próprio Jesus fala que ele os escolheu, mas Matias em si, por mais que tenha a orientação do Espírito Santo ali, foram eles que, reunidos, os primeiros cristãos, a primeira igreja se reuniu e escolheu Matias. Paulo não. Paulo foi chamado pelo próprio Deus, nós já conhecemos a história, e foi vontade de Deus. E a gente sabe também, pelas cartas de Paulo, que ele foi discipulado pelo próprio Cristo. Cristo ressurreto, né, ele foi responsável pelo discipulado de Paulo, mesmo depois de sua morte. Inclusive, Paulo tem o privilégio até de conhecer já o que a gente chama de terceiro céu, né? Paulo relata que ele teve essa oportunidade. Então é alguém que foi chamado por Deus e foi capacitado por Deus para ser este mensageiro, também ter um fundamento de fé muito forte. Tanto é que no Novo Testamento é quem mais escreve, né, para nós e nos deixa hoje aqui, né, o que nós precisamos para viver uma vida em igreja, para viver uma vida de santidade, de justiça, de salvação, né? Então nós percebemos que Paulo faz parte desses mensageiros que foram chamados por Deus. Eu penso muito igual profeta. Se a gente pensar, por exemplo, nós temos os profetas que são revelados, foram escolhidos para que a palavra de Deus pudesse ser apresentada para nós. Isaías, Ezequiel, Jeremias, Daniel, né, Abacuque, daí por diante, são profetas que foram levantados por Deus e que tiveram então uma função forte nessa questão da doutrina, de nos deixar também, né, mensagem, doutrina. Quando eu digo deixar para a gente hoje, pensando nessa coisa futura, na verdade eles tiveram o seu primeiro papel inicial lá de profetizar para aquele povo que eles estavam vivendo. Mas eu digo pensando hoje na educação nossa, né? Então, que é a mesma forma que a gente está falando aqui. Eles tiveram também, tanto é que Jesus está sempre falando, né, que a nossa fé vai estar baseada nos profetas, ou seja, o que a gente aprende com eles, e nos apóstolos, que são aqueles que Deus escolheu. Então é onde a gente se alicerça. Só que a gente tem lá outros tantos profetas, né, espalhados por Israel naquela época, que não eram pessoas que foram designadas para que a palavra deles pudessem ser, então, consagradas como escritura do Senhor, como a palavra de Deus, como a Bíblia, né? Então, os apóstolos penso ser as mesmas coisas, né? Então você tem aqui os apóstolos que foram escolhidos, como você vai ter apóstolos também depois, né? Que vão ser apóstolos como no título de mensageiros, que vão levar a mensagem, né? Para que outras pessoas possam conhecer. Não é uma mensagem nova, não é uma revelação nova, mas é uma mensagem que vai trazer entendimento, vai trazer luz para aquilo que já foi dito anteriormente nesse fundamento aqui, que é a palavra de Deus que foi estabelecido lá pelos primeiros apóstolos. Na verdade, tem pessoas que até não eram apóstolos, mas também ajudaram. Lucas, Marcos, né, Tiago, Judas e daí por diante. Então é importante a gente ter, mas Paulo aqui, ter essa divisão, porque senão a gente vai ficar nessa briga, o fulano é apóstolo, a gente vê muito hoje, né, no meio evangélico, o apóstolo tal. Se o cara tá tendo uma menção assim de apostolado no sentido de
mensagem, de ser um mensageiro, ele está correto, não tem problema, né? Agora, ele não pode ser um mensageiro, que eu digo do que já está revelado, e não no sentido de ficar revelando. Como profeta hoje, eu penso da mesma forma. Toda profecia no que tange a nós já foi revelada pela palavra de Deus, mas podem ter profetas. A gente vê, por exemplo, Ágabo lá falando para Paulo, é uma profecia. Nós vamos ver coisas, e uma coisa que a gente falou quando a gente estudou Isaías, nos próprios profetas, eles não falavam coisas, eles tinham consequências que eram mostradas para eles, mas se a gente for olhar, por exemplo, que nem a gente estudou Isaías, Isaías não está falando nada diferente do que Moisés falou que ia acontecer. Se a gente pegar ao pé da letra o que Isaías profetizou e ir lá para Moisés, por exemplo, quando ele fala no Êxodo, no Deuteronômio, em Números, a gente vai ver que tem muito do que que Deus já tinha falado para Moisés lá, ele só está reeditando aqui. Então é a mesma coisa de um profeta. Mas voltando aqui ao texto, Paulo então é um apóstolo escolhido pela vontade de Deus. Ele está deixando isso enfático aqui. Isso era importante para ele, porque naquela época também muitos rebaixavam Paulo, né? Fala, não, você tem que ver com os apóstolos mesmo, né? Pedro, João e Paulo está se colocando na posição que é dele, que é devida a ele, que é do mesmo peso de Pedro. Inclusive, quando Pedro precisou ser repreendido por Paulo, Paulo não teve medo, foi repreender o Pedro, ele tinha uma condição de apóstolo de Jesus Cristo mesmo. Escreveu para os escolhidos, para a igreja, né? Aos santos e fiéis na igreja de Éfeso, Éfeso então é uma cidade ali na região da Ásia Menor, né? Hoje é onde é a Turquia, é uma região de grande proeminência, né? Éfeso era uma grande cidade da época, era até, por exemplo, tinha condições similares a Alexandria e a Antioquia da Psídia, por exemplo. Então, era uma cidade grande, de grande influência, ela tinha um nível de paganismo elevadíssimo, né? Então ele tinha na cidade de Éfeso o templo para Diana, né, Artemis, que era até um monumento que estava incluso aí nas 7 maiores maravilhas do mundo antigo. Tamanha era a idolatria deles lá, principalmente para Diana, e a gente percebe até na história que isso vai dar problema para Paulo no futuro. Então está escrevendo para essa cidade. Nós vamos daqui a pouco falar um pouquinho do que era essa igreja lá em Éfeso, mas só para a gente entender, o Efésios, então, é uma carta escrita para a igreja que estava situada na igreja de Éfeso, né? E aí Paulo, como ele faz em quase todas as suas cartas, ele dá a saudação: a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, ele agracia esse povo. Mas o que a gente gostaria hoje de começar, até para a gente poder alicerçar o nosso estudo, né, da carta de Efésios, é entender um pouquinho o cenário do livro, o cenário de Éfeso, quando Paulo escreveu essa carta. Quando Paulo escreveu essa carta, para que a gente possa, conhecendo um pouquinho o que era a igreja de Éfeso naquele momento e por que Paulo escreve, a gente tirar lições positivas para poder aplicar então o que ele falou para aquele povo na nossa vida. Paulo escreve essa carta, essa aqui é uma carta tida como uma carta do grupo das cartas da prisão, quando Paulo então estava preso, na primeira vez que ele vai ser preso lá na cidade de Roma, né? Então ele escreve algumas cartas e Efésios é uma delas, como Colossenses, Filipenses, Filipenses eu não lembro, mas Filipenses também, Colossenses, Filipenses, aí tem outras cartas também. Semana que vem eu vou ver se eu lembro para trazer as cartas da prisão, eu esqueci de trazer para vocês aqui hoje quem que era, mas Efésios era uma das cartas que foram escritas então na prisão. Só para a gente lembrar um pouquinho, né, do que a gente viu no estudo de Atos, como é que foi estabelecida a igreja em Éfeso e a participação de Paulo lá com eles, então, a gente começa percebendo lá no capítulo 16 a 18 a segunda viagem missionária de Paulo, né? E Paulo, nessa segunda viagem missionária, tinha em mente ir para aquela região e provavelmente também em Éfeso, né? Então ele começa a sua segunda viagem missionária, passa pela Síria, vai pela Cilícia, passa por Derbe, Listra. Em Listra, inclusive, ele pega Timóteo então para acompanhá-los também na viagem,
Mas aí ele é impedido pelo Espírito Santo, ou seja, pela vontade de Deus, de adentrar aqui ali naquela região da Ásia e da Bitínia, que era onde estava Éfeso. Então, ele é impelido por isso, né? E aí em Troade, ele tem uma visão, que a Troade, ele faz ele circula essa área, não entra por essa área, chega em Troade, e lá ele tem uma visão para ele ir para a Macedônia, ir para a Grécia, e não ir lá para a Ásia. Então ele vai para a Macedônia, passa em Neápolis, Filipos, Tessalonicenses, Bereia, Atenas, tem aquele discurso maravilhoso em Atenas, vai para Corinto, e aí de Corinto ele volta, ele vai voltar para Jerusalém, mas na volta entre Corinto e Jerusalém, ele passa brevemente por Éfeso, e nesse tempo ele já estava sendo acompanhado por Áquila e Priscila. Então Áquila e Priscila vão para Éfeso e ficam lá, e Paulo segue viagem para Jerusalém. Por isso, dá-se a entender que quem funda a igreja em Éfeso é Áquila e Priscila. Eles então, ao serem direcionados e ficarem ali por Paulo, eles começam uma igreja ali. Quando a gente entra no capítulo 19 do livro de Atos, a gente vai perceber o início da terceira viagem missionária de Paulo. Ele passa ali pela região da Galácia, da Frígia, e aí ele chega em Éfeso. Quando ele chega em Éfeso, ele vai ficar um bom tempo em Éfeso, se não me engano, 2 anos e pouco ali na região, né? E aí a gente vê coisas interessantes acontecerem com ele, né? Paulo, logo que chega em Éfeso, ele já dá de cara com alguns discípulos que tinham sido batizados por João, mas ainda não tinham sido batizados no Espírito. Então Paulo os batiza e eles passam então a profetizar em línguas, né? A falar em línguas, a profetizar, então dando essa divisão. E aí me dá um detalhe importante, porque eu não comentei, mas quando Paulo deixa Áquila e Priscila lá, Apolo, que era uma pessoa muito eloquente, também chega a Éfeso. E aí eles percebem essa eloquência de Apolo, mas eles percebem que Apolo também não conhecia o batismo do Espírito. E aí então eles pegam Apolo com eles, discipulam, batizam Apolo no Espírito. Apolo vai passar a ser uma pessoa, né, muito importante aí também no crescimento e na expansão do reino de Deus, mas mostra muito disso, que já tinha ali naquela região, tanto que por esses discípulos e por Apolo, uma presença ali dessa questão que João Batista vinha dizer, né, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, mas eles ainda não tinham tido essa visão clara do verdadeiro reino da obra do Messias. Eles estavam ainda um pouco direcionados pela mensagem de João Batista, que era a mensagem inicial, mas que tinha que ser complementada pela mensagem do evangelho completo, que Paulo agora traz, e esses discípulos nos mostram isso, né? Então que ali em Éfeso, todo esse movimento, que antes era já um movimento que estava se iniciando do arrependimento, seria agora avançado para o evangelho pleno, que seria então o alcance pleno da graça e de todos os dons aí que o batismo do Espírito trazia aí para eles, né? No 18, a gente percebe que ele, no versículo 8 do capítulo 19 de Atos, que ele passa 3 meses na sinagoga, ensinando, porém, depois disso alguns se endurecem, falam mal deles lá, ele passa a ensinar na escola de Tirano, e fica ali por 2 anos, mais ou menos, ensinando eles, né? Tanto os judeus quanto os gregos da região, não só de Éfeso, mas de toda a região, vinham ouvir Paulo também. Ele fazia muitos milagres. Engraçado que eles até os milagres que Deus operava por meio de Paulo eram tão grandes que eles levavam até as roupas de Paulo, os pedaços de roupa do Paulo, para que curassem os enfermos. Então a gente também vê aí a presença do Espírito, né, da mesma forma que estava com os apóstolos de Jerusalém, confirmando o apostolado de Paulo. Então Paulo estava fazendo as mesmas coisas, por exemplo, que Pedro e João estavam fazendo em Jerusalém. Nisso ele conhece os filhos de Cefa conhecem eles, que eram um chefe da sinagoga lá, eles queriam expulsar os demônios. Tem até uma situação engraçada, que os demônios falam, pô, você, que é o Paulo eu conheço, Jesus Cristo, você quem são? E bate nos filhos, os caras ficam, dos filhos deles aqui ficam todos estrupiados, aí porque os espíritos batem, mostrando assim, né, esse contraste, né, e a pureza e a verdadeira
o verdadeiro chamado de Paulo, um chamado de amor, de desinteresse em favor deles, e não igual esses filhos de Cefas que tinham como objetivo curar, exorcizar por retorno, né? E é o contrário, né? É mais ou menos a cultura de Balaão. A gente vai ver até que no livro de Apocalipse, depois nós vamos falar um pouquinho, né, dos nicolaítas, que tinham semelhanças com os Balaãos também. Então era isso, né? Pessoas que usavam da fé para ter benefício em favor disso, né? E tudo isso trouxe muito temor para o povo quando eles percebem essa questão do filho de Cefas, essa diferença entre eles e Paulo, né? Isso traz temor e muitas pessoas então são convertidas ali, de toda a região. Então naquela região, inclusive a gente vai ver lá no livro de Apocalipse, né, as igrejas que fazem parte daquela região, penso que todas elas ali tiveram grande influência desse ministério de Paulo aqui em Éfeso, né? E aí 2 anos e 3 meses, 2 anos e 4 meses, por exemplo, ele ensinando, ele doutrinando as pessoas, eu acho que deu uma bagagem, né? Um alicerce muito bom para essa igreja, né? Na segunda, no capítulo 20, avançando, só um detalhe, né? Aí Paulo é expulso existiam lá alguns artífices, né? Na cidade de Éfeso que estavam sendo prejudicados porque eles vendiam, né, os seus santinhos lá, esqueci, os souvenirs da deusa Diana, de Artemis, né? E como as pessoas iam se convertendo, eles estavam sendo prejudicados, eles trazem um tumulto lá, os discípulos conseguem fazer que Paulo não participasse, mas aí Paulo sai ali daquela região e vai continuar a viagem dele, dá um giro lá também por cima, pela Macedônia de novo, pela Grécia, de volta para Jerusalém, ele passa de novo ele não passa em Éfeso, ele passa em Mileto, né, que é um porto perto, ele não vai para Éfeso por causa dessas coisas, mas encontra os presbíteros e dá ali as outras instruções para eles. Provavelmente, a gente não tem o relato bíblico, mas entre a primeira e a segunda prisão de Paulo em Roma, provavelmente ele deve ter voltado a Éfeso, tá? Mas também não é de suma tão importante para a gente saber ou não, mas vale só como relato aqui que alguns historiadores dizem que há a possibilidade então dele ter passado em Éfeso. Um detalhe importante, e a gente vai estar usando muito o livro de Apocalipse aqui, para a gente ver, quando a gente estudar os capítulos de Efésios, a gente vai ver também para Apocalipse, porque então nós percebemos uma carta que é escrita, né, para a igreja de Éfeso. Lembrando que João, o apóstolo, no final da sua vida, ele vai para Éfeso, ele vive ali na região de Éfeso. Provavelmente Maria, mãe de Jesus, também vai lá para Éfeso. E João tem, então, também uma influência muito grande, mas isso depois da carta, tá? Mas só para a gente entender o peso da igreja de Éfeso. Mas eu gostaria de ler com vocês aqui o que Apocalipse fala da igreja de Éfeso. João sendo usado por Jesus para falar da igreja de Éfeso. Apocalipse 2, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as obras de suas mãos e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Então olha que coisa interessante, eles era uma igreja de obras, pelo menos no futuro vai ser, e se foi é porque foi alicerçado para isso lá no passado, né? No futuro que eu digo, na época que João escreveu essa carta aqui, né, que provavelmente uns 30 anos depois da carta de Paulo, 30 e poucos anos depois. Mas se lá 30 anos depois ele está falando, né, Jesus falando, conheço as obras, o trabalho que vocês têm, o trabalho árduo, a perseverança de vocês. Sei que vocês mal podem tolerar homens maus, que pôs à prova o que dizem ser apóstolos, mas não são. Olha só um detalhe importante. Lembra que a gente vê Paulo defendendo o seu apostolado lá? Aqui nós temos uma indicação importante. Muitos iam lá em Éfeso se dizer apóstolos. E aqui Jesus está falando, né? Sei que vocês não podem tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Então, impostores se dizendo apóstolos. E
a necessidade, então nós já percebemos uma primeira necessidade de Paulo se defender como um apóstolo chamado e escolhido por Deus. Ele não é um impostor. Você tem perseverado e suportado sofrimento por causa de meu nome e não tem desfalecido. Nesse período aqui já tinha um momento de perseguição mais intenso do que tinha na época que Paulo escreveu, mas é só para a gente entender que no futuro então é uma igreja que vai ser perseguida também. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio. As obras que nós falamos também é uma igreja de participação, uma igreja efetiva em obras, né? Então, lembra de onde você caiu? Provavelmente na época de Paulo já era uma igreja que estava florescendo nas obras. Se não se arrepender, direi a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Lembra que eu falei lá dos balaãos e também dos nicolaítas? Eram pessoas que vinham com falsas doutrinas, com heresias, não vale a pena a gente falar agora aqui, mas eram pessoas que vinham com esses falsos ensinamentos. Aqui, na verdade, os nicolaítas tinham até uma discussão do que era. A Igreja Católica, por exemplo, usa isso contra o casamento, né, contra o celibato, mas o que importa eram obras que não eram condizentes ao Evangelho, condizentes ao que Cristo tinha ensinado. Como também o próprio Cristo diz, você odeia os nicolaítas como eu também os odeio, ou seja, então eles faziam algo contrário. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor darei o direito de comer a árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então aqui pelo livro de Apocalipse nós percebemos duas coisas importantes que eu queria chamar a atenção. É uma igreja cheia de obra, trabalha árduo e em dado momento estava no seu primeiro amor. Que ele fala aqui, provavelmente naquela época de Paulo já estava no seu primeiro amor. E aí a condição de primeiro amor tem dois aspectos importantes para a gente. Primeiro, pode ser, eu quando eu vejo o termo primeiro amor, eu penso em duas possibilidades, né? Primeira possibilidade, aquele amor inicial que é sempre mais ardente, mas que eu não gosto muito, mas sim aquela que assim, o meu primeiro amor é de prioridade, né? Meu primeiro amor é Cristo, meu segundo amor é minha esposa, meu terceiro amor são os meus filhos. Não que a gente vá fazer distinção disso, né? E vai agir diferente com um com o outro, porque ama mais, que ama menos, não é isso, mas só para ter uma noção. Então Cristo está no seu, ele é o número 1 da tua vida, ele é o primeiro na tua vida. Então, gosto de pensar muito de primeiro amor isso, você é o primeiro, você é a prioridade zero. E ele está falando aqui, que Cristo volte a ser a prioridade zero de vocês. Mas o mais importante é isso, que um dia essa igreja viveu esse primeiro amor. Essa igreja trabalha, e na verdade em Apocalipse ele não fala nem que trabalhava, ele fala que conhece o trabalho. Eles ainda, 30 anos depois, estavam praticando obras. Estavam sendo árduos no trabalho do reino de Deus. Tinham perdido, tinham esfriado por isso, Deus não era mais uma prioridade, mas um dia foi. Então, essa é uma característica importante do livro de Efésios. Outra coisa interessante, a gente vai usar bastante na nossa leitura aqui, é a primeira carta a Timóteo. Por quê? Paulo, ele determina em dado momento, né? Eu já vi algumas explicações que momento, mas eu não confesso que não fica claro para mim quando que é que ele fica apóstolo ali. Quando Timóteo vira pastor ali da igreja de Éfeso. Mas é importante que ele foi, e ali Paulo ele está dando então para Timóteo na sua primeira carta muitos conselhos a respeito da igreja, a respeito daquilo que Paulo gostaria que só pegar uma outra Bíblia aqui, que Paulo gostaria, então, que Timóteo tratasse ali na igreja de Éfeso, portanto, nos indicando alguns possíveis problemas que existiam naquela igreja. Um detalhe importante quando a gente estuda as Bíblias, a gente estuda cartas, epístolas, é que a gente precisa entender que ela está tratando alguma coisa, né? Então, por exemplo, um problema de uma pessoa, um problema do grupo, né? Então, Paulo aqui, quando está escrevendo para Timóteo, está orientando Timóteo.
Paulo, quando está escrevendo para Éfeso, para os Efésios, está escrevendo para ensiná-los, para Colossenses, para ensiná-los, ou para corrigir alguns problemas que ele tinha ouvido falar, que precisavam de correção, ou de algum irmão que foi até ele com dúvidas, né? Para que ele tirasse essas dúvidas, ou mesmo coisas que ele poderia estar observando em outras igrejas, que ele podia querer corrigir naquelas também. Só que a gente não tem isso claro pra gente. Não tá lá, por exemplo, se é um irmão fazer uma pergunta para Paulo. A gente não tem essa pergunta, a gente só vê lá no relato a resposta. Então a gente tem que ficar conjecturando qual era o problema que ele está tratando ali. Quando ele fala um item, por que ele está tratando? Quem relatou para ele esse problema? Por que ele está preocupado com esse problema, né? Então isso vai fazer parte da nossa interpretação. Por isso que é importante a gente conhecer os problemas, para quando a gente lê Efésios, a gente ver por que ele escreveu o que escreveu. Eu gosto, por exemplo, se a gente olhar em 1 Timóteo, primeira carta, eu estou fazendo aqui, usando o esboço que a Bíblia do John MacArthur, a Bíblia de Estudo de John MacArthur diz de como é separado os temas aqui na carta de Timóteo. Olha que coisa interessante. Ele fala aqui, primeira sessão é sobre saudação, versículo 1 e 2 do capítulo 1. O segundo tema que ele separa aqui, ó, instruções acerca de falsas doutrinas. Então ele está dando instruções para ele, para Timóteo, para que ele não deixasse as falsas doutrinas entrarem. E provavelmente já estavam entrando. E isso aqui foi fundamental, porque a gente vê em Apocalipse que eles barravam esses falsos apóstolos, odiaram os nicolaítas, então esse ensino foi verdadeiro. Mas olha a preocupação de Paulo em fortalecê-los para que eles não caiam nos enganos. Então isso vai ser importante quando a gente olha a carta aos Efésios. A gente entender ali conceitos, doutrinas, para que a gente possa questionar os ditos apóstolos, questionar os possíveis nicolaítas que aparecem na nossa vida. Então, e Timóteo está sendo treinado aqui para Paulo, né, para poder ensinar isso para a igreja de Éfeso. E lá na carta de Éfeso ele mesmo está escrevendo também para ensinar. Olha que coisa interessante. Terceira parte, instrução acerca da igreja, então como a igreja deve se comportar, a nível de oração, a nível da posição das mulheres, dos líderes, né? A Paulo até faz ali uma menção, que eu vou ler para vocês, o capítulo 3, versículo 14 a 17, que é o motivo da carta, por que ele escreve essa carta para Timóteo, né? Ele diz assim, capítulo 3, dos versículos 14 a 16. Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Então aqui ele dando um motivo por que ele está escrevendo, mas basicamente para isso, né? Para que fiquemos cientes de como proceder na casa de Deus. E aí eu vou chamar uma atenção para vocês, que a gente vai ver isso muito no livro de Efésios, o que eu entendo que ele tinha em mente quando ele falava a casa de Deus. Mas quando a gente estiver falando de esboço de Efésios, eu mostro para vocês lá. Aí ele fala aqui, ó, uma passagem 4, que é no capítulo 4, instruções acerca de falsos mestres, instruções acerca das responsabilidades pastorais, e fecha a carta com instruções acerca de homem. Então ele está treinando Timóteo, ele está tornando Timóteo ciente das coisas que ele precisa fazer na igreja de Éfeso para que essa igreja crescesse firme. Já mostrando aqui então a preocupação do apóstolo em ter um fortalecimento da igreja de Éfeso, provavelmente contra esses falsos apóstolos, essas falsas doutrinas que estavam permeando a igreja. Então é nesse cenário que a gente vai estar estudando a carta aos Efésios. Falando um pouquinho agora da carta em si, eu vou ler em 3 Bíblias diferentes o esboço que eles separam para a gente entender as separações da carta. Então, começando pela Bíblia de estudos do John MacArthur, ele faz um esboço da seguinte forma. O versículo 1 e 2 que a gente leu hoje, né, é um versículo de saudação. A parte 2 que ele separa, eu achei fantástica. Ele separa uma parte que vai do versículo 1
do capítulo 1, versículo 3, ao capítulo 3, versículo 13, que fala o propósito de Deus para a igreja. E ele separa em subgrupos, falando da predestinação em Cristo, redenção em Cristo, herança em Cristo, recursos em Cristo, nova vida em Cristo e unidade em Cristo. Então ele fala de 6 assuntos que estão relacionados a Cristo. Esse é o propósito de Deus para a igreja, viver em torno de Cristo, por meio da predestinação, da redenção, da herança, dos recursos, da nova vida e da unidade. A plenitude de Deus para a igreja é que ela seja o corpo de Deus, de Cristo, onde Cristo é o cabeça, o espírito da vida e os membros do corpo agem de forma única, de forma... É isso que nós vamos estudar nesses primeiros capítulos, né? E que eu até já antecipei a passagem 3 que ele diz aqui, que é do capítulo 3, dos versículos 14 a 21, que ele chama a plenitude de Deus para a igreja. O que Deus enxerga para ser uma empresa, uma igreja plena, uma igreja forte, uma igreja sólida? Nós vamos ver aqui. O quarto trecho que ele separa aqui é do capítulo 4, versículo 1 ao versículo 6, que ele diz assim: o plano de Deus para uma vida fiel na igreja. A parte 5 do capítulo 4, versículo 7 ao 16. O Filho de Deus concede dons às igrejas, né? E aqui tem um dado importante para a gente, que eu falei para vocês do chamado, por exemplo, para o apostolado. A gente vai ver isso aí, ó, do 4, do 7 ao 16, só para dar uma passagem rápida lá, né? Ele começa dizendo assim, ó. Ora, versículo 9 do capítulo 4. Ora, que quer dizer subiu, senão também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu e também é também o mesmo que subiu para todos os céus, para encher todas as coisas. Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas do aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, esses 5 dons que ele fala aqui, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, enquanto o corpo de Cristo não chegar à sua perfeição, ao pleno conhecimento, à unidade de fé, esses 5 dons vão continuar existindo. Só que naturalmente, quando a gente chegar nessa passagem, nós vamos discutir isso, a gente entender o que quer dizer isso, né? Para também não tirar de contexto esse texto aqui, porque muita gente tira esse texto de contexto e aí a gente vem na confusão que a gente tem hoje, daí na discussão sobre profetas, sobre apóstolos e daí por diante. Mas aí nós vamos ter essa passagem, né? Aliás, é um trecho, uma dificuldade aqui nessa interpretação também. O John MacArthur tem alguns trechos que ele chama aqui a nossa atenção, né? O versículo 2.8, né? Que pela graça sois salvos. Isso é um item que dá problema, às vezes, de interpretação. O 4.5, o 4.8, que é esse que a gente viu também. Então, quando a gente chegar nesse momento, nós vamos estudar um pouquinho sobre isso também. Continuando aqui do capítulo 4, do versículo 17 ao 32, essa carta ele diz aqui que é o padrão de Deus e os princípios para os membros da igreja. No capítulo 5, do 1 ao 21, o padrão de Deus para a fidelidade. Aí vai estar incluso aí andar em amor, viver na luz, andar em sabedoria, em sobriedade, se encher do Espírito Santo. Na passagem 8, que vai do versículo do capítulo 5 ao 6.9, nós vamos ver aí os padrões de Deus para autoridade e submissão na igreja, vendo falar de marido e esposa, pais e filhos, servos e senhores. Na 9ª sessão, a provisão de Deus para as batalhas espirituais dos seus escolhidos, a luta do cristão, a armadura do cristão, o apelo de Deus, a passagem 10, o apelo de Deus para a oração da igreja e as bênçãos. Então, é uma sessão final de bênçãos. Aqui, gente, é um panorama conforme o John MacArthur, um esboço que ele fez
de como ele separaria o livro. Eu tenho uma outra Bíblia aqui, que é uma Bíblia de estudo arqueológico. Essa Bíblia ela é mais sucinta nessa divisão. Ela faz uma primeira divisão do versículo 1 e 2, que é a saudação. Aí ele fala do capítulo 1.3 ao 3.21, o propósito divino. Ele separa do capítulo 4 ao capítulo 6, versículo 20, instruções práticas de vida. E na sexta sessão, uma conclusão, que vai do capítulo 6, do versículo 21 ao 24. Então, uma outra divisão aqui proposta. Estou mostrando isso para vocês, para vocês perceberem que cada um também vai dividindo da forma, né, que acha e lê e entende, né? Então é importante a gente saber isso, mas é para compartilhar e a gente vai estar sempre tomando isso como suporte para a gente aí no estudo. Eu tenho uma outra Bíblia que eu uso bastante também, que é do Charles Ryrie, né? Eu uso até o Ryrie e o MacArthur aí contrapondo um pouco, porque eles têm algumas visões um pouco diferentes, então é sempre bom para estar pondo as duas. O Charles Ryrie, ele separa em 3 sessões. Saudações, versículo 1 e 2. Aí ele põe aqui, ó, do capítulo 1 ao 3.21, que é parecido com aquela arqueológica que a gente viu, ele põe assim, a posição dos cristãos. Selados e escolhidos, salvos pela graça, unidos em um corpo, iguais no corpo. E uma terceira sessão, a prática dos cristãos, que vai do capítulo 4 ao versículo 9. Aliás, desculpa, são 5 sessões que ele pôs aqui, né? Ao capítulo 6, versículo 9. Então, essa sessão, prática dos cristãos, que fala a relação com outros cristãos, a relação com os dons espirituais, a relação com a vida pregressa, a relação ao mal, relação ao Espírito Santo, relação à família, relação aos senhores e escravos. Então ele põe tudo isso dentro de uma sessão que é prática cristã. Ele vai para uma quarta sessão, que é a proteção aos cristãos, contra quem, ele põe o texto aqui, contra quem e contra o quê, e uma conclusão final. Então nós percebemos aqui também uma outra divisão, uma divisão bem interessante, né? Mas eu queria focar um pouquinho, e vamos provavelmente usar muito dessa divisão, que o John MacArthur fez. Por que eu gosto dela? Primeiro dessa sessão que a gente falou aqui de Cristo. Os primeiros capítulos, até o capítulo 3, a gente vai estar vendo muito dessa nossa dinâmica com Cristo. As bênçãos que nos são reservadas pela obra de Cristo, pelo amor de Deus revelado em Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo possibilitado agora a nós, pela obra redentora de Cristo. Então nós vamos estar percebendo isso, as bênçãos espirituais e até materiais por causa disso que a gente recebe, né? Então as bênçãos que Deus nos concede aqui por meio de tudo que Ele tem feito através de Cristo e do Espírito Santo em nós. Então nós vamos estar percebendo essa sessão. E depois Ele vai entrar numa visão prática, numa visão do que nós devemos fazer, de como devemos seguir. E eu acho isso legal porque quando a gente cria essa separação, a gente começa a entender que primeiro somos agraciados por Deus e em resposta a isso, passamos a ter uma vida prática de santificação e de santidade. E não o contrário, a gente vai se tornando santo e a gente vai melhorando, vai se tornando uma pessoa boa e depois Deus nos agracia porque nós nos tornamos uma pessoa boa. De jeito nenhum. Por isso que pela graça nós somos salvos, porque Deus nos alcança. E ao nos alcançar, agora Ele nos agracia para que sejamos praticantes daquilo que Ele tem a nos ensinar, daquilo que Ele já nos ensinou e o que nós fazemos na nossa vida. Sempre tendo Deus como ação inicial, Ele sendo aquele que nos impulsiona para isso, para que a gente consiga então viver essa vida santa. Para terminar, queridos, eu queria, então, mais uma vez, incentivar vocês a assistirem, a acompanharem esse estudo conosco. É um estudo maravilhoso, é um estudo que para a nossa vida, para nível de santificação, primeiro, para a nossa vida a nível de adoração, vai trazer uma diferença muito grande, porque quando a gente começa a entender e tomar posse do que Deus tem feito, fez na obra de Cristo, fez no princípio, faz nas nossas vidas todos os dias, a gente vai mudar a nossa adoração, a gente vai começar a entender a quem nós servimos, a quem hoje nós somos filhos e o que Ele faz por nós. A gente ouve, mas às vezes demora para que isso realmente crie alicerce em nosso coração. Então que a gente
nesse estudo possa ter desenvolvimento nessa área, reconhecer todas as bênçãos que Deus tem nos garantido. E aí, como consequência disso, porque também é uma bênção, a viver de forma prática tudo isso. Uma vida que foi separada do mundo, escolhida por Deus para isso, para que agora seja vivida de forma em santificação. E eu falo o termo em santificação para a gente não se iludir, porque a gente vai estar brigando com a nossa carnalidade até o final da nossa vida. E a gente não pode, às vezes, desanimar com isso. E desanima, né? A gente sabe, eu desanimo, acho que vocês desanimam, né? Às vezes a gente está num momento um pouco atribulado e fica preocupado. Nossa, não é possível, eu não consigo. Mas nós conseguimos quando a gente volta a Deus no início em oração, em adoração, em submissão. Quando a gente volta para Deus com essa postura de humildade, de tranquilidade, Ele vai nos capacitar para isso. E a gente vai aprender muito disso aqui também. Então, o nosso desejo com esse estudo é que a gente possa caminhar por essa direção, ser abençoados por Deus por isso, e possamos sair mais uma vez engrandecidos, assim como Ele já nos engrandece e tem nos engrandecido em outros estudos aí, que esse seja mais um. Amém? Espero que vocês gostem. A semana que vem a gente entra, então, de cabeça aí no livro de Efésios, né? E que vocês possam também usufruir de tudo isso como meditação, como durante a semana pensar a respeito para crescer. Eu vou orar finalizando e a semana que vem então a gente se encontra de novo aí para iniciarmos, para continuarmos esse estudo então do livro de Efésios. Papai, muito obrigado por este momento, obrigado por mais uma vez o Senhor nos dirigir ao seu encontro, à sua palavra. O Senhor nos dá sabedoria, nos dá entendimento, para que possamos parecer cada vez mais com seu Filho Jesus Cristo, termos mais a habitação do seu Santo Espírito, participarmos da tua obra, capacitados pelo Senhor. Tudo isso buscando a glória do teu santo nome. Nós entregamos esse estudo nas tuas mãos, consagramos cada momento dele para o Senhor e que cada vez mais o Senhor nos incentive, nos anime para buscar a sua palavra. Entregamos a nossa semana nas tuas mãos também, que cada um de nós possa estar na tua presença, possa glorificar o teu nome, possa estar em segurança e que sábado que vem possamos estar reunidos de novo para meditarmos, para estudarmos a sua palavra. Nós oramos assim agradecidos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Até a semana que vem.